Olha aí, meu amigo, o senhor Fernando Haddad acalmou os ânimos. Agora eu estou bem calmo, estou bem relaxado, estou confiante na economia do Brasil, porque o senhor Fernando Haddad disse claramente com todas as letras: não vejo risco de recessão no Brasil. Fala sério, você não está muito mais tranquilo agora com essa declaração? Um cara que transmite confiança para o mercado, para a sociedade brasileira, um ministro da Fazenda que tá tão apagado que tem dias que eu não falo desse cara. Sumiu. Fernando Haddad sumiu da mídia, da política. Impressionante. Algum tempo atrás ele era assunto recorrente, agora eu passo dias sem falar desse animal aqui, né? Apareceu no programa ali da CNN Talks, e falou, né, que não vê risco de recessão no Brasil. Eu estou muito tranquilo, muito seguro agora com essa afirmação, né? Afirmação essa que surge no mesmo momento em que o FMI afirma que a dívida pública brasileira deve ir a 92% este ano ainda e saltar ao todo no governo Lula 12 pontos. Apenas isso que vai piorar. Me diz, tem como uma economia dessa aqui funcionar direito? Tem como uma economia dessa aqui ser viável? Vamos conversar sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, o Haddad participou desse programa aqui hoje, né, quarta-feira, e o tema, obviamente, estava relacionado à questão dos Estados Unidos, da economia mundial como um todo, né? Mas os impactos tarifários, as tensões comerciais, etc. E foi nesse sentido aqui que o Haddad falou, né? O pessoal perguntou para ele basicamente se haveria uma possibilidade de recessão no Brasil como consequência dessa escalada de tensões comerciais entre China e Estados Unidos, e foi nesse contexto que o Fernando Haddad disse que não vê risco de recessão. E a verdade é a seguinte, tem esse caô do Haddad que ninguém acredita, né? A verdade é a seguinte, risco de recessão no Brasil já está sendo apontado antes mesmo do Donald Trump começar com essa história de tarifaço. Já tem algum tempo que bancos e analistas estão apontando para realidade de que o Brasil vai passar por recessão técnica este ano, ou seja, 2 trimestres seguidos com queda no crescimento econômico, crescimento negativo. Não sabem ainda se isso vai acontecer no segundo e terceiro trimestre, por exemplo, ou terceiro e quarto. Nós estamos aí no segundo trimestre deste ano, indo aí para o primeiro mês encerrado desse trimestre, talvez nós já estejamos, de fato, entrando nesse ciclo de recessão. Não dá para saber, vai demorar um pouco para a gente ter consciência desse ponto. Mas muitos já estão colocando a coisa nesse sentido. O Haddad tenta enganar, né, as pessoas aqui, falando que não, porque as tarifas não vão se manter e essa coisa toda aí. Enfim, o que o Haddad fala a gente não leva a sério, essa é a verdade. Muito melhor é analisar os dados apresentados, por exemplo, pelo pessoal do FMI a respeito da dívida pública brasileira. E bem, o fato é que esse número está bastante discrepante do que você vê sendo veiculado pelos órgãos oficiais aqui do Brasil, o Tesouro Nacional, o Banco Central, porque a métrica do FMI é diferente. O FMI considera outras coisas a mais do que os órgãos aqui do Brasil. Então a dívida pública está na casa dos 92% de acordo com o FMI. O que me leva a questionar se quando a gente compara a dívida brasileira com a dívida norte-americana, com a dívida francesa, nós estamos comparando as mesmas metodologias. Porque eu desconfio que não. O pessoal fala, né, que não, a dívida, a relação dívida sobre PIB do Brasil é muito menor do que a de outros países. E, na verdade, talvez não seja, não. Enfim, né, de acordo aqui com o pessoal do FMI, essa relação dívida sobre PIB vai saltar, né, de 87,3%, que é o que estava no final do ano passado, para 92% esse ano. Uma insanidade, de fato, uma coisa assim completamente escabrosa, que na prática se converte em uma dívida que é impagável. E bem, veja aqui, né, é uma análise que foi divulgada hoje, uma subida gigantesca,
E, na verdade, essa dívida vai chegar, ainda de acordo com o FMI, a 96% no próximo ano. E você pode ver aqui que estamos falando de uma alta de praticamente 4% a cada ano, 4 pontos percentuais a cada ano, o que torna essa dívida completamente insustentável, uma dívida que dobra a cada 25 anos. Uma insanidade completa. Então, nesse ritmo, no governo Lula, o crescimento da dívida vai ser de 12 pontos percentuais, do começo ao fim do governo, né? Dessa relação dívida sobre PIB. Mais do que os 10 pontos percentuais que haviam sido estimados lá em outubro, que foi quando o último relatório foi feito. Ou seja, a deterioração na situação econômica brasileira, na situação fiscal, é gritante. O relatório anterior já era muito ruim, está ainda pior, uma escalada considerável da dívida pública de fato, né? Então, estamos falando aqui de um salto de 84% lá no final do governo Bolsonaro para 96% no final do governo Lula. E é o patamar de endividamento mais alto desde 2020, só que a gente não pode considerar 2020 porque foi o ano da pandemia. E olha que interessante, né? A dívida, como proporção do PIB, chegou a 96% naquela época, 2020, mas em 2022, quando o Bolsonaro passou o bastão para o Lula, já estava em 84%, ou seja, ele diminuiu 12 pontos percentuais dessa relação em 2 anos de mandato, praticamente, né? Corrigiu bastante o cenário e, de fato, a economia brasileira estava muito bem azeitada naquela época. 12 pontos percentuais, que é justamente, ao que tudo indica, o que o Lula vai piorar nessa relação ao longo desse terceiro mandato dele, de fato, né? Inclusive, aqui o FMI acredita que é um cenário irreversível. Se nada for feito, inclusive, nós vamos chegar aí praticamente a 100% do PIB de dívida pública em 2029, né? E aí haveria uma estabilização no ano seguinte, em 2030. Ou seja, final dessa década, nós estaremos com uma proporção dívida PIB de país desenvolvido, enquanto ainda seremos, sem dúvidas, um país pobre. Não tem nenhuma perspectiva de melhora nesse sentido, né? Enfim, o que acontece é que o governo não está fazendo absolutamente nada para reverter esse cenário. E o peso da dívida, do serviço da dívida, que são os juros, se torna cada vez maior, fazendo isso aí virar uma bola de neve que tende, de fato, a avançar bastante, né? Então, os países emergentes estão com uma média aí de 74% de dívidas, de relação de dívidas sobre PIB, e o Brasil está em 80 e tantos por cento, 10 pontos percentuais acima dos seus pares, que é uma coisa completamente insana, só perdendo para a China, mas não tem como comparar, né? A China é um país emergente também, só que a economia é muito maior e o grau de intervenção do governo na economia e o tanto que dívida é gerada lá, enfim, é uma coisa que não tem comparativo mesmo dentre os emergentes, nem dá para levar isso aqui em consideração. E de fato, né, o problema aqui maior é a insustentabilidade dessa dívida. Se fosse um patamar estável, beleza, poderia ser um patamar elevado, mas estabilizado, ok, o mercado entenderia isso como uma dívida sustentável. Não é o caso do Brasil, porque a dívida está escalando exponencialmente e vai subir pra caramba nos próximos anos se nada for feito. Spoiler, nada será feito. Não será feito definitivamente com o governo Lula, e eu não nutro grandes esperanças de que haja mudanças substanciais na próxima eleição, não. Ninguém está acenando nesse sentido, pelo menos até este momento. Vai depender de uma conjunção entre um governo bom de direita, um Javier Milei da vida, e um Congresso Nacional bastante interessado em fazer esse tipo de mudança, coisa que, convenhamos, nós nunca tivemos no Brasil. Enquanto essa situação vai se deteriorando, o senhor Fernando Haddad segue mentindo para fingir que é relevante, para fingir que consegue acalmar os ânimos do mercado, coisa que obviamente não vai acontecer. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.